A figura mostra três circunferências de centro O, P e Q, cada uma tangente às outras nos pontos A, B e C, como indicado. Então, dessa parte aqui do enunciado, a gente sabe aqui que, por exemplo, no ponto C tem um ponto de tangência entre as circunferências, maior e a menorzinha aqui de centro Q. E disso a gente sabe que esses três pontos aqui, O, Q e C, vão estar alinhados. Então é isso que a gente tira dessa informação. E também, como tem um ponto de tangência aqui em B, entre a circunferência média aqui de centro P e a menor de centro Q, a gente vai tirar também que os pontos P, B e Q também estão alinhados sobre a mesma reta. O diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência de centro Q em E. Então o diâmetro aqui da circunferência maior tangencia a menor no ponto E. Disso a gente vai saber que, se a gente descer aqui, esse segmento, que é exatamente o raio da circunferência de centro Q, vai formar aqui um triângulo retângulo. Na verdade, dois triângulos retângulos. O OQE e o PQE. E os raios das circunferências de centro O e de centro P medem, respectivamente, 1 e 2/3. Então, o raio da maior é 1 e o raio da de centro P é 2/3. Qual é o raio da circunferência de centro Q? Então ele quer saber exatamente o raio que a gente desenhou aqui como R dessa circunferência. E se a gente olhar aqui, a gente tem várias vezes o R aqui, que é sempre o raio dessa circunferência menor. A gente quer descobrir o R. Então depois que a gente interpreta aqui, o que a gente vai fazer é simplesmente aplicar o Teorema de Pitágoras duas vezes aqui, para conseguir descobrir quem é o R. A primeira delas vai ser aqui para descobrir quanto vale o comprimento desse segmento, OE. Porque a gente sabe aqui o comprimento do OQ, que é a hipotenusa do triângulo retângulo OQE. Porque a gente sabe, o OQ é igual o raio da circunferência maior, que é 1, que é a distância OC, menos o raio da menor, que é QC. Ou seja, esse aqui é 1 e o QC é R. Então o OQ é 1 menos R. Então a gente sabe a hipotenusa e a gente sabe um dos catetos que também é R. Então a gente pode descobrir o OE aplicando o Teorema de Pitágoras. O OE, que é um cateto ao quadrado, vai ser a hipotenusa ao quadrado, 1 menos R ao quadrado, menos o outro cateto ao quadrado, que é R quadrado. Isso aqui vai ficar igual a 1 menos 2R mais R quadrado menos R quadrado, que é igual a 1 menos 2R. Ou seja, o OE é a raiz quadrada disso, de 1 menos 2R. Então, sabendo o OE, que é a raiz de 1 menos 2R, a gente vai aplicar agora o Teorema de Pitágoras para o triângulo PQE. Então, no triângulo PQE, a gente tem a hipotenusa PQ, que vale quanto? Esse segmento aqui vale o raio da circunferência de centro P, que é 2/3, mais o raio da outra circunferência, que é R. Então essa é a hipotenusa. E aí por Pitágoras a gente tem hipotenusa, 2/3 mais R ao quadrado igual soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é R, então é R quadrado, mais o outro cateto é o segmento P até o E, que é igual a PO, que vale 1/3, mais o OE, que a gente acabou de calcular, que vale raiz de 1 menos 2R. Então esse cateto todo ao quadrado. E agora a gente tem que desenvolver isso aqui. Então isso é igual, aqui 2/3 ao quadrado, 4/9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 4/3 de R mais R quadrado, igual R quadrado, e aí o quadrado dessa soma aqui fica 1/9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2/3, raiz de 1 menos 2R, e, no final, o quadrado dessa raiz, que é 1 menos 2R. E agora a gente vai simplificar isso aqui, passando tudo que não tem raiz para o lado esquerdo, e deixando a raiz do lado direito para depois elevar o quadrado e sumir com a raiz. Então como é que vai ficar isso aqui? Primeiro que cancela esse R quadrado aqui, porque tem um em cada lado da igualdade. E aí a gente fica com 4/9 mais 4/3 de R. E aí passando o que não tem raiz para o lado de cá, fica menos 1/9 mais
menos, na verdade, 1 menos 2r. E aí fica igual a 2/3 raiz de 1 menos 2r. Ou seja, pegando tudo que tem número aqui, do lado esquerdo, vai ficar 4 nonos menos 1 nono, fica 3 nonos. 3 nonos é 1/3, e ainda tem menos 1. Então fica 1/3 menos 1 é menos 2/3. Isso é o que tem número. E aí o que tem o r acompanhando. Então, aqui menos com menos dá mais, então tem mais 2r e mais 4/3 de r. Isso vai dar mais 10/3 de r. Isso é o lado esquerdo. E é igual a, por enquanto deixa assim o lado direito, 2/3 de raiz de 1 menos 2r. E aí vai implicar que a gente pode cancelar o 2/3 dos dois lados. Porque aqui o 10/3 é o mesmo que 2/3 vezes 5. Então, multiplicando pelo inverso aqui do 2/3 vai ficar menos 1 mais 5r igual raiz de 1 menos 2r. E agora a gente pode elevar ao quadrado. Vamos só apagar aqui para ter mais espaço para terminar essa conta. Que agora está quase lá. O que a gente tem ali só que elevar ao quadrado, então, essa última expressão. Como é que vai ficar? A gente tem isso aqui vai implicar que o quadrado do lado esquerdo, menos 1 mais 5r ao quadrado, é igual ao quadrado do lado direito, que simplesmente cancela a raiz, então fica 1 menos 2r. E agora o que fica isso aqui? Quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 10r, menos 10r, mais 25r ao quadrado, igual 1 menos 2r. Então, subtrai um dos dois lados, cancela o 1, e a gente fica com, passando também o menos 2r para o lado de cá, fica 2r positivo, então a gente vai ter menos 8r mais 25r quadrado igual a 0. E aí dá para colocar o r em evidência. Então isso implica que r vezes 25r menos 8 é igual a 0. Então vai ter duas soluções possíveis, ou r igual a 0, ou isso que está entre parênteses igual a 0. Mas o r é o raio que a gente quer, então a gente não quer essa solução r igual a 0. Portanto, a solução que a gente quer vai ser quando 25r menos 8 igual a 0, ou seja, r igual a 8 sobre 25. Então a resposta é a letra D.